A imagem e a feição é ao mesmo tempo um tipo de imagem e um componente de todas as imagens. Eu começo por esse problema porque é assim que o Deleuze começa a discussão do capítulo, né? Desde que essas imagens tenham traços de rostidade, que vão ser sempre enquadrados em rostidades intensivas e rostidades extensivas. Então, já logo no início do livro, o Deleuze usa como exemplo para explicar essa rostidade que vai além do rosto humano propriamente dito, a partir do exemplo de um relógio, que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque se alguém procurar esse exemplo no livro não vai encontrar livro nenhum, né, conectado a essa questão do relógio. O Deleuze só vai usar filme para ilustrar esse rosto que se estende para outros objetos, mais no final do capítulo. E o filme que Deleuze cita é A Caixa de Pandora, do Pabst. Cita especificamente uma cena mais próxima ao final do filme, em que a personagem Lulu leva para o quarto seu afeto, que é uma espécie de Jack, o Estripador. E ele se rende a essa relação com ela e vai deixando essa atividade assassina. E ao assistir o filme a gente não espera realmente que ele vá cometer um assassinato, né? Tudo se encaminha para uma redenção do personagem. Só que de repente ele olha o primeiro plano de uma faca de cortar pão, né? Então o cineasta enquadra esse primeiro plano e esse primeiro plano se torna uma imagem de rosto por conter traços de rostidade. E esses traços se refletem no brilho, no reflexo da faca. Então, quando ele olha esse brilho, olha esse reflexo, ele é afetado pelo afeto da faca. E esse rosto dele, no início da cena, que é um rosto mais harmônico, mais reflexivo, ele vai se tornando intensivo. E esse rosto do personagem intensivo, que vai se tornando um terror, se nota que ele vai ficando cada vez mais intensivo, porque ele não queria assassinar ela, né? Não tinha essa intenção, mas ele vai sendo contaminado por aquele afeto que é mais forte do que ele. E no final da cena ele volta a se tornar reflexivo, porque ele não briga mais com si mesmo, né? Ele aceita aquela condição de assassino e volta para o rosto que não escapa, que não tenta fugir de uma condição, né? Ele tentava fugir daquela condição de assassino. Então ele era um rosto intensivo. Mas ele volta a se acomodar e ficar dentro da harmonia do rosto, dos traços, e volta a se tornar reflexivo. É esse que é o ponto. Vocês podem se perguntar se o livro trata da imagem em movimento e agora se trata de um rosto, né, emitindo traços, né, como isso pode ter a ver com o movimento? Isso tem a ver com o movimento, porque agora o movimento não, lembra lá do Bergson, dos primeiros vídeos, o movimento não se restringe ao espaço percorrido por um móvel de uma posição X a uma posição Y. O tempo ocorre como duração. O que está parado também está sendo movimentado. Então, para ilustrar esses movimentos do rosto, que podem ser intensivos ou reflexivos, ele cita alguns filmes. Ele cita mais filmes que se encaixam nesse rosto reflexivo do que os filmes do rosto intensivo. Então, para citar alguns aqui, eu destacaria, então, do rosto intensivo, o cinema do soviético, do Eisenstein, e o cinema estadunidense do Griffith, né, remetendo ao rosto reflexivo. E o Deleuze compreende que as atrizes do Griffith, elas têm muito esse aspecto de um rosto bem definido, de uma hegemonia branca, dentro de traços harmônicos, que não fogem de inovações nesse sentido. Enquanto que o Eisenstein já faz esse rompimento, né? Então, assim, então esse rosto, de certo modo, confortável,
ele vai criando um desconforto do espectador porque ele vai se apresentando de formas não convencionais no cinema. Então ele vai fugindo desses traços reflexivos para crescer em grau, crescer em força e intensidade, portanto romper com padrões. E é muito fácil entender isso no Eisenstein, né? Enquanto o Griffith, de certo modo, produzia atrizes que vendiam a partir dos seus rostos, cosméticos, tipos de penteados, uma maneira padrão de se apresentar do rosto. E o Eisenstein apresenta o rosto do proletariado. Então esse rosto, de certo modo, burguês, do Star System, pro Eisenstein, ele é substituído pelo rosto que está à margem, que é o rosto do operário, trabalhando, sujo, com raiva e intensidade, né, rompendo com situações de opressão que esses filmes trazem a todo momento. Então nós podemos compreender a diferença do rosto reflexivo para o intensivo a partir daí. É interessante deixar claro que não se trata de personagens passivos, né? Não significa que o rosto griffithiano, por ser um rosto burguês e estar em uma situação confortável, não teria por que chegar em situações extremas de horror, por exemplo. Mas ao contrário disso, isso ocorre, sim, né? Vários filmes do Griffith, a mocinha, ela não consegue ser salva pelo herói, né? E tem um desfecho de morte da mocinha no final do filme. Mas esses rostos de horror também, eles acabam se enquadrando dentro do mesmo modelo de rosto, né? Basta assistir esses filmes da época. No filme Nírio Quebrado, de 1919, do Griffith. Como nós podemos perceber aqui nessa cena, a jovem conserva um rosto que está petrificado ainda, né? Mesmo após a morte. É um rosto que ainda parece refletir e perguntar o porquê, né? Enquanto que o companheiro dela, que é um personagem chinês, né, ele ainda conserva também um rosto de ópio, né, de reflexão, que pode ser comparado ao rosto do Buda, né? Lembrando que esse personagem no filme ele se utiliza de ópio como estimulante, né? Aqui se trata da cena final do filme, né, quando o pai mata a filha por namorar ele, um imigrante chinês, justamente em Londres. Então a filha conserva um rosto petrificado, sim, mas de horror, né? Não um rosto de alguém que vive em uma situação confortável. Então é um rosto Wonder. O Deleuze mantém o termo Wonder no livro, né? Mesmo a nossa tradução e ele escrevendo na língua original francesa, ele mantém o termo Wonder em inglês. Mas o chinês, mesmo com esse rosto, né, paralisado, que remete ao ópio, ao Buda, ele é agressivo, né, de certo modo, né? Que ele vai, se vinga e mata o pai da mocinha. E aqui já do lado do rosto intensivo, nessa cena muito interessante do Eisenstein, no filme Linha Geral, de 1929, trata da chegada do Partido Bolchevique, a coletivização do trabalho forçado no campo, né? E um dos inimigos enfrentados são a burocracia estatal e a religião. Essa cena remete à religião, né? Várias outras cenas remetem a outros problemas, mas aqui se trata da religião, com a presença dos velhos bispos, dos líderes religiosos, né? Então nessa cena tem um papa em procissão, que dá para se entender como um rosto belo e nesse sentido griffithiano, só que por via de uma montagem dialética, genialmente, né? O Eisenstein começa a enquadrar rostos feios, né?